Um dia eu questionava Deus. E eu dizia, Deus, por que eu faço tanta coisa boa, Deus? Por que eu tenho que ficar pedindo pra minha filha passar desodorante no meu sovaco? Porque se você nunca testou, testa. Tenta passar desodorante no sovaco direito com a mão direita. E eu não tinha o movimento da mão esquerda. Tu não consegue! E aí eu tinha que pedir pra minha filha fazer isso. Eu raspo o cabelo todos os dias. Eu não conseguia raspar meu cabelo. E eu tinha que pedir pra minha esposa fazer isso. Eu não conseguia colocar a pasta de dente na escova. Porque tenta colocar a pasta de dente na escova com a escova parada. A hora que tu vai botar a pasta, ela cai. E lambreca a pia inteira. E toda vez que lambrecava a pia, dava um gatilho de dor em mim. E eu questionava Deus, por que Deus? E um dia, uma pessoa muito religiosa olhou pra mim e falou, Murilo, quando tu impõe limites ao teu filho, é pro bem dele? E eu falei, claro, é sempre pro bem dele. E aí essa pessoa muito religiosa olhou e falou, pois bem, não questiona Deus, é pro teu bem, que tu tá hoje parado. Ele sabe o que tá fazendo com o filho dele. Então se tu crê em Deus, entenda que é pro teu bem. E a partir daquele momento eu entendi que aquela restrição era pro meu bem. E eu comecei a ressignificar muito mais o valor da minha família. Olá, eu me chamo Mariana Queiroz. Esse é o Pod Science, o podcast do Grupo Longevidade Saudável, onde a gente reúne ciência, um pouquinho de prática clínica e transforma a maneira de enxergar a saúde e a longevidade. E hoje eu estou aqui com ninguém menos do que o maravilhoso Murilo Pereira, professor Murilo Pereira, de quem sou fã pessoalmente. Obrigado. E tenho a honra de bater esse papo com você, chamá-lo aqui. Estou aqui representando a Longevidade Saudável, mas eu sei que eles têm muita honra em recebê-lo em todos os lugares. Murilo, antes de tudo, eu queria saber o seguinte: por que essa paixão pelo intestino? Porque o intestino não é Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. No intestino, não. O que acontece nele repercute longe. O intestino é um órgão endócrino, um órgão metabólico, um órgão autoimune, um órgão responsável pela imunidade inata. É um órgão que tem 200 metros quadrados de área de extensão, considerando as microvilosidades de todo o intestino delgado. Então, nós estamos falando de um ambiente de comunicação com o meio externo, que através da alimentação, desde o início da vida até o último momento dela, nós temos comunicação do meio externo com o intestino. Então essas células que estão ali são renovadas todos os dias. Uma renovação celular que é dependente de nutrientes. E se nós pensarmos em nutrientes para a corrente sanguínea, nutrientes para o cérebro, nutrientes para o coração, nutrientes para o fígado, nutrientes para o rim, onde eles serão absorvidos? No intestino. Mas antes disso, eles precisam ser digeridos. E onde acontece isso? No intestino. A digestão enzimática de toda a secreção do pâncreas acontece no intestino. E para que nós tenhamos biodisponibilidade de todos os nutrientes que vão gerar plasticidade neural, formação de massa muscular, para que nós possamos ter um tecido ósseo adequado, nós temos que ter adequada digestibilidade e adequada absorção. Tem uma frase máxima que é que você é aquilo que você come, mas não é. Você é aquilo que você come, mastiga, digere, absorve e excreta. Porque também é fundamental neste órgão que nós possamos ter a formação do bolo fecal. E o bolo fecal nos dá sinais da vida, se a nossa vida está bem ou mal. Quando nós estamos estressados, é comum que tenha um desequilíbrio intestinal. Ou um estresse que antecede uma cerimônia, um estresse que antecede um jogo de futebol. É muito comum lá nos vestiários, no momento que antecede um jogo muito intenso, daqui a pouco toca o barata voa e todo mundo no vaso, porque dá aquela sensação de estresse. E aí todo mundo, é o antigo que nós chamávamos de cagão. É o cagão de medo, tá cagado de medo. É isso mesmo, é a conexão cérebro-intestino. E o contrário também é verdadeiro. Quando as pessoas se deparam com uma condição de estresse, muitas das vezes o intestino trava. Vai visitar um parente fora de casa, passa 8 dias fora de casa, 8 dias que o intestino não funciona. Como se o intestino viesse com um GPS integrado, que ele sabe que está longe do vaso, que ele faz cocô e aí já não funciona. Isso é da comunicação cérebro-intestino, que hoje é chamada de conexão bidirecional, porque o intestino também influencia no cérebro. E a gente sabe isso porque intervenções nutricionais podem promover melhora de depressão, de ansiedade, de transtorno comportamental, como TEA, como espectro autista. E nós temos, sim, evidências robustas hoje de que
o intestino influencia no comportamento. E é por isso, então, o meu fascínio pelo intestino, porque ele é um órgão metabólico, um órgão endócrino, um órgão imunológico, mas principalmente um órgão que garante com que nós tenhamos nutrientes para qualidade de vida. É por isso que eu acredito que você suba ao palco muitas vezes, ou vá à sala de aula, dá para ver a tua paixão, né? Dá para ver a tua paixão do que fala, porque a gente está falando de um órgão, vamos dizer assim, mas você está falando da saúde inteira, né? Não está falando apenas de um órgão. É um olhar muito ampliado sobre tudo. E eu já ouvi e já li em alguns lugares de que a gente tem uma máxima de que a morte começa no intestino e, ao contrário, a saúde também. Você concorda com isso? Concordo plenamente, né? Eu acho que o intestino, ele é o órgão que mais mata no início da vida. Prematuros têm um índice de mortalidade elevado por uma doença chamada enterocolite necrosante. Prematuros têm vulnerabilidade à enterocolite necrosante. E o que é isso? Colite, o cólon inflamado. Então, uma região do intestino inflamada. A enterocolite necrosante é porque gera necrose neste órgão. Porque na prematuridade o intestino ainda está imaturo. Ele não teve a sua maturidade necessária dentro da vida intrauterina para que quando ele se expusesse aos nutrientes, ele pudesse fazer a adequada absorção. Então, é óbvio que tudo começa ali. É o órgão que nós temos o início da imunidade inata, que a gente poderia fazer uma analogia agora, como se essa integridade ou essa maturidade do epitélio intestinal é como se fosse um muro de uma casa. E uma casa que o muro quebrou, ela fica vulnerável. Não quer dizer que você vai ser assaltado. Sim. Como o intestino permeável, não quer dizer que você vai ficar doente. Mas a vulnerabilidade à invasão em uma casa com muro quebrado é muito maior do que quando o muro está íntegro. E nós chamamos isso de imunidade inata. Quando nós temos uma saúde intestinal, quando nós temos um equilíbrio intestinal, nós temos um aumento da imunidade inata. E essa imunidade inata é o que vai garantir com que nós não tenhamos doenças autoimunes, metabólicas. O que seria uma doença autoimune oriunda de um muro quebrado? Imagina agora uma macromolécula proteica, uma proteína gigantesca. Para todos que nos assistem, uma proteína tem aproximadamente 200, 300 aminoácidos enfileirados. Uma caseína, por exemplo, que é uma proteína do leite, tem 209 aminoácidos, todos grudados uns aos outros. Mais ou menos como se nós estivéssemos aqui de mão dadas, é uma ligação que chama ligação peptídica, do carbono de um aminoácido com o NH2 do aminoácido subsequente. Então imagina agora 200 ligações dessa, 208 ligações dessa, para que forme uma proteína. Agora imagina essa proteína gigante. Quando o muro está quebrado, ou quando tem a permeabilidade alterada, ela passa para a corrente sanguínea. Mas não deveria, porque a nossa absorção de nutrientes só acontece na forma de aminoácido, dipeptídeo ou tripeptídeo, que são 3 aminoácidos, e não 209. Então imagina que esse copo aqui é uma proteína gigante. Então ele é uma proteína gigante. E ele seria absorvido na forma de aminoácido. Aminoácido. No entanto, se ele passar no lúmen com uma grande sequência dos aminoácidos, são vários aminoácidos aqui, ó, vários. Eles passaram gigante. E isso aqui é reconhecido como uma molécula estranha. E isso faz com que o nosso corpo mobilize um sistema de defesa. E o sistema de defesa é formado por células dendríticas, que são células fofoqueiras, que quando o muro está quebrado, é como se fosse um pincher com o muro quebrado. Ele já fica sempre que vem uma situação de perigo. E quando passa essa situação de perigo, o pincher ele chama o Rottweiler. E o Rottweiler é o macrófago. Então o macrófago, que é o Rottweiler, vem e arregaça essa proteína. E ele apresenta isso de novo para a célula dendrítica.
E a célula dendrítica sai sinalizando o corpo. Ó, passou uma desgraça na tripa, teve um problema aqui. Isso gera autoanticorpos. São anticorpos formados contra essa sequência de aminoácidos. E, infelizmente, o nosso corpo tem o organismo funcionando a partir de enzimas. E tem uma máxima em medicina e nutrição que é: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Mas como toda enzima é uma proteína, imagina agora uma enzima que tem a sequência de aminoácidos igual a que passou na tripa. Aí você passa a ter autoanticorpos contrário à enzima do teu corpo. Porque por mimetismo proteico, ela é semelhante àquela que é responsável por uma função vital, por exemplo, produção de hormônio tiroidiano, que é a TPO, a tireoperoxidase, uma enzima responsável pela organicificação da molécula de iodo. E aí imagina agora, tu tem autoanticorpos contra uma enzima que produz um hormônio para gerar catabolismo de glicose, para gerar equilíbrio térmico do corpo, para gerar alegria. Aí as pessoas começam a acordar, vida, céus, ai meu Deus, mais 10 minutos, ai, soneca. Com a temperatura corporal alterada, porque a fábrica da produção de hormônio tiroidiano está comprometida pelo anticorpo que foi gerado pelo mimetismo proteico por causa do muro quebrado ou porque o intestino está em leaky gut. E aí você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão da alegria. E aí pensei que a gente pode falar um pouquinho de serotonina. Claro. Um neurotransmissor que a gente pensa que neurotransmissores estão sempre só no cérebro, né? E aí você já mencionou sobre essa ligação do eixo intestino-cérebro, ela ser bidirecional, mas conta um pouquinho pra gente. Vamos mais. Primeiro, vamos desmistificar mitos. Vamos. O intestino não é o segundo cérebro por causa da serotonina. Não é. Porque a serotonina produzida na tripa vai atuar de forma sistêmica e no próprio ambiente intestinal. A passagem dela para a barreira hematoencefálica é questionável. E sabe-se que é muito pequena. Então não é essa que vai atuar no cérebro, a serotonina. Então o intestino não é o segundo cérebro porque ele é a maior fábrica produtora de serotonina e porque 95% da serotonina é produzida no intestino. Porque essa é utilizada de forma sistêmica e principalmente porque ela melhora a motilidade do intestino. Entendi. E quem faz cocô é feliz. Só sabe... Senão fica enfesado, né? Fica aí enfesado, cheio de fezes. Exatamente isso. Então, vamos lá. Por que, então, que é importante conhecer sobre o metabolismo da serotonina? Porque a serotonina é derivada de um aminoácido chamado triptofano. Perfeito. E o triptofano da dieta, quando metabolizado de forma adequada no organismo, ele vira serotonina. E a serotonina é o precursor para a nossa síntese de melatonina. E a melatonina gera um sono reparador, o equilíbrio das nossas funções vitais. Eu costumo dizer que ela é quase que um lixeiro que passa dando aquela revisada, assim, vai... Sabe aquelas pessoas que entram depois de uma palestra dando aquela ajeitadinha, aquela pessoa que vai lá para dar uma limpadinha, uma organizadinha? Essa é a nossa serotonina. Ela tem esse papel durante um sono profundo de equilibrar até mesmo diferenciações celulares e tal. Pois bem, o triptofano é um substrato no intestino. Só que o triptofano pode seguir a via da serotonina, mas existem micro-organismos que convivem conosco, que seria aquela galera que tá do lado de fora do muro. Então, lá do lado de fora do muro tem a pelada, a galera jogando um baba lá, se for na Bahia, jogando uma peladinha e tal, a galera jogando bola lá fora, tem os meninos andando de bicicleta, tem o pessoal fazendo caminhada, tem o ambiente do lúmen. No lúmen intestinal existem micro-organismos. E tem alguns micro-organismos com a capacidade de expressão de uma enzima chamada IDO. Indoleamina 2,3-dioxigenase. A IDO, a indoleamina 2,3-dioxigenase, é a enzima expressa por micro-organismos que tem a capacidade de transformar o triptofano em intermediários da quinurenina. E as quinureninas geram excitação neural. Isso gera, então, irritabilidade, estresse, ansiedade.
Então, quando o triptofano segue uma via fisiológica, porque não foi degradado pela IDO, ele melhora a produção de serotonina. A serotonina melhora a motilidade e é precursor de melatonina. E isso é lindo. Agora, se houver uma condição de desequilíbrio do microbioma, tem uma degradação do triptofano e uma menor síntese de serotonina. Com menor síntese de serotonina, tem mais quinurenina. E quinurenina gera excitação neural. E isso pode gerar desequilíbrios. Inclusive, em crianças com estereotipias, quando tem uma monotonia alimentar com alimentos extremamente ricos em triptofano, acaba tendo uma taxa de sobrevivência de micro-organismos que expressam a IDO. Isso melhora a produção de aminas, o cocô fica muito fedido. Aminas biogênicas, como putrescina, cadaverina, triptamina. O que é uma amina? O aminoácido tem uma carboxila e um NH2. Quando as bactérias descarboxilam, ela dá origem a uma amina, NH2. E essas aminas são fétidas. Então, um pum muito fedido pode ser um marcador de que está tendo mais metabolização pela via da IDO, da indoleamina 2,3-deoxigenase. E se é uma pessoa com pum muito fedido, com cocô extremamente fétido, extremamente estressado ou com depressão, a intervenção nutricional faz todo sentido. Para que possa melhorar essa taxa de sobrevivência desses micro-organismos. Então, você tocou num ponto que eu adoro, que é o seguinte: a gente escuta muitas pessoas falarem assim, não, meu intestino é ótimo porque eu vou ao banheiro todos os dias. Não é só isso, né? Não, você tem que cuidar da consistência, você tem que cuidar, porque não adianta ir todo dia e fazer aquele cocô que bate na água e volta na tampa. Tipo, que parece aquela bosta que fica o alpinista escalando a louça lá no final e tal, e bate na água e volta na tampa. Esse não é legal. Também não é legal aquele cocô tipo cabrito, que a pessoa quando só bolinha. E sai só as bolinhas. E também não é legal aquele cocô tipo fita, que é aquele que a pessoa faz uma força, chega a saltar, vem a cagalhona aqui na testa e sai só... tipo fita. Também não é legal. O cocô ideal é aquele cocô pleno. E aí agora olha pra mim aqui, ó. Cocô pleno é esse, ó. Sai assim, ó. E quando vai limpar, nem suja o papel. Esse não é o você top. Que corta, né? Não é você que corta, ele acaba, isso, né? quando você solta o puxo evacuatório, ele deita em berço esplêndido e fica com o olhar de jacaré. Perfeito. E aí essa questão de depressão, ansiedade, então você entende que necessariamente a gente deveria olhar para o intestino? Claro, obrigatoriamente, mas temos também que entender que depressão, ansiedade tem múltiplos fatores. Claro. Dentre eles, traumas, decepções, desnutrição. Tá. Porque um estado de desnutrição pode gerar uma condição de depressão. Isso é muito comum e observado em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. E hoje, diante do novo normal, usando análogos de GLP-1, pode ter déficits nutricionais de ferro, déficits nutricionais de B12. Déficit de ferro e B12 diminui o estímulo de um composto chamado BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. E com menor estímulo de BDNF, tem menos plasticidade neural. E com menos plasticidade neural, tem maior vulnerabilidade à ansiedade e depressão. Então pode ser déficit nutricional ou pode ser uma mudança do microbioma, mas também pode ser um trauma. E como eu passei por um trauma, eu fiquei sem movimentar o braço durante 9 meses, eu entrei em depressão. E eu tentei suplementar tudo que tu imagina e eu não melhorei. E aí foi necessário medicação. E a gente não pode aqui descartar a importância dos medicamentos. Sim. E eu fiz o uso de 1 ano e meio de bupropiona. Hoje posso dizer que estou há 6 meses livre, porque ressignifiquei o problema, que era o fato de ter perdido completamente o movimento da mão. E entendi o porquê. Porque um dia eu questionava Deus. E eu dizia, Deus, por que eu faço tanta coisa boa, Deus? Por que eu tenho que ficar pedindo pra minha filha passar desodorante no meu sovaco? Porque se você nunca testou, testa. Tenta passar desodorante no sovaco direito com a mão direita. E eu não tinha o movimento da mão esquerda. Tu não consegue. E aí eu tinha que pedir pra minha filha fazer isso. Eu raspo o cabelo todos os dias. Eu não conseguia raspar meu cabelo. Porque eu tenho que avaliar onde tá o pelinho e passar a lâmina. E eu tinha que pedir pra minha esposa fazer isso. Eu não conseguia colocar a pasta de dente na escova. Porque tenta colocar a pasta de dente na escova com a escova parada. Não dá. A hora que tu vai botar a pasta, ela cai. É isso. E lambreca a pia inteira. E toda vez que lambrecava a pia, dava um gatilho de dor em mim. E eu questionava Deus. Por que Deus? E um dia, uma pessoa muito religiosa olhou pra mim e falou, Murilo, quando tu impõe limites ao teu filho, é pro bem dele? E eu falei, claro, é sempre pro bem dele. E ele falou, qual limite tu impõe pro Mateus? Ah, várias vezes ele não pode ir pro treino porque ele tem que estudar pra prova. E não é pro bem dele? Eu falei, pra ele ser um homem íntegro.
inteligente, e ele tem que ter as escolhas, as frustrações. As frustrações são necessárias para o meu filho. Claro. E aí essa pessoa muito religiosa olhou e falou, pois bem, não questiona Deus. É pro teu bem. Que tu Ele tá sabe o que hoje tá fazendo com parado. o filho, né? Ele sabe o que tá fazendo com o filho dele. Então, se tu crê em Deus, entenda que é pro teu bem. E a partir daquele momento eu entendi que aquela restrição era pro meu bem. E eu comecei a ressignificar muito mais o valor da minha família. E hoje eu posso dizer que eu sou Murilo Pereira, pai da Melissa, pai do Mateu, esposo da Hélida. E isso, pra mim, é o que tem mais valor na vida. É difícil ter mais alguma coisa para falar. Obrigado a todos que nos assistiram. Ó, compartilha com quem você acha que vai ter sentido assistir essa live. Se você gostou e ficou até o final, compartilha com alguém que pode melhorar o dia dela, entender que intestino não é Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, no intestino não. Por isso, descasque mais, desembale menos. Gente, esse foi Murilo Pereira, mais um episódio do nosso Pod Science. Estaremos em breve aqui com mais um convidado, mas muito obrigada por vir aqui. Eu que agradeço. Dividir seu conhecimento, sua energia maravilhosa. E Amém. Deus ama muito você, eu tenho Amém. certeza absoluta Amém. disso.